Se o primeiro capítulo da série estava tentando nos convencer de que uma história sobre Lanterna Verde poderia funcionar como um trailer policial, agora ela finalmente começa a mostrar que por trás desse mistério existe algo muito maior. Bora falar sobre tudo isso, então fique comigo até o final do vídeo. E fala todo mundo, tudo de bom com vocês? Eu sou o Almir, sejam bem-vindos ao My Hero, esse canal que fala tudo do universo de lanternas. A série de lanternas verdes do novo DCU, do James Gunn. Meus queridos, nesse segundo episódio tivemos aí Hal Jordan, John Stewart, alienígenas, Manhunters, segredos dos Guardiões e para fechar o episódio com chave de ouro, o Sinestro. No vídeo de hoje a gente vai recapitular tudo o que aconteceu em Lanternas do episódio 2, intitulado Salto no Escuro. Mas antes de irmos pra valer, meu amigo, eu tenho que te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, hypar o vídeo e mandar um valeu demais, porque fazendo tudo isso você já sabe, né? Ajuda demais o canal. Para aqueles que já fizeram isso, muito obrigado e bora seguir aqui no vídeo. O episódio começa exatamente após os acontecimentos do capítulo anterior. Hal consegue impedir uma explosão, mas o esforço deixa seu anel praticamente sem energia. E isso é importante porque mostra uma coisa interessante. Mesmo sendo uma Lanterna Verde, Hal não é simplesmente um personagem que pode resolver qualquer problema apertando um botão. E enquanto Hal permanece em Washville investigando aquele caso, John recebe a missão de voltar para a costa seguindo as pistas relacionadas a William Markham e a misteriosa tecnologia capaz de detectar atividades alienígenas. E é aqui que o episódio mantém aquela pegada de investigação policial que vimos no primeiro capítulo, no primeiro episódio. Hal começa a perceber que aquilo não é simplesmente uma conspiração local. Existe tecnologia alienígena escondida em Washville. Existe uma organização armada. E alguém está claramente tentando esconder algumas coisas. Mas o mais interessante é que a série começa a brincar com a diferença entre Hal e John. Hal é aquele veterano que acha que já viu de tudo, enquanto John ainda está tentando entender como esse universo funciona. E essa relação entre os dois continua sendo, para mim, uma das melhores coisas da série. Depois de tudo isso vem uma das partes mais interessantes do episódio. John acaba sendo capturado por um grupo de alienígenas. Eles não estão atrás dele especificamente. Eles estão atrás de uma criatura que estaria escondida em Washville. E é aí que descobrimos que algo gigantesco está acontecendo. Um Manhunter pode estar escondido na cidade. Em outras palavras, um caçador. E para quem conhece a mitologia dos Lanternas, isso é muito importante. Os Manhunters, os caçadores, são inteligências artificiais criadas pelos próprios Guardiões e estão diretamente ligados a um dos períodos mais sombrios da história da tropa. Os alienígenas revelam que um caçador foi responsável pelo genocídio de sua raça e acreditam que essa criatura está escondida na Terra. De repente, meu amigo, aquele pequeno mistério de crítica do plano crítico também destaca justamente essa revelação como uma das melhores, começa a contaminar de verdade a investigação policial. Outra coisa que eu gostei bastante, meu amigo, é que John começa a deixar de ser simplesmente um novato que acompanha Hal, ele começa a tomar decisões sozinho. Inclusive, ele recebe informações que deveria manter em segredo. Mas quando finalmente reencontra Hal, John decide contar tudo. E isso é muito importante porque mostra que a relação dos dois está começando a mudar. Eles claramente ainda não confiam completamente um no outro, mas existe uma parceria começando a nascer. E temos até aquele momento curioso em que John consegue criar uma construção de energia sem usar o anel. E isso levanta uma pergunta enorme. O que exatamente está acontecendo com John Stewart? Por outro lado, enquanto o John começa a perceber que pode haver algo errado com as lanternas, Hal continua escondendo algumas coisas. Ele claramente sabe mais do que está falando, e isso deixa a relação entre os dois ainda mais interessante, porque Hal não está simplesmente treinando John, ele também parece estar tentando descobrir até onde John consegue chegar. É quase como se Hal estivesse preparando seu sucessor, mas ao mesmo tempo tivesse dificuldade de aceitar que talvez precise deixar esse papel para trás. E isso combina muito com o título do episódio, Salto no Escuro. Porque, meu querido, tanto Hal quanto John estão entrando em um território que nenhum dos dois compreende completamente. Agora, para mim, o grande mérito desse segundo episódio está aqui,
Durante boa parte do capítulo, parece que a série está simplesmente desenvolvendo o mistério de Rushville, mas quando as peças começam a se encaixar, percebemos que o caso local era apenas a ponta do iceberg. Agora temos caçadores, guardiões, tecnologia alienígenas sobreviventes de um genocídio e uma possível conexão com a morte de Ab-Sur. Ou seja, a pergunta deixou de ser apenas quem está por trás do que está acontecendo em Rushville. Agora a pergunta é, o que os Guardiões estão escondendo? Isso muda completamente a escala da série. Mas aí chega o final do episódio, meu irmão. Hal precisa de respostas e vai até uma prisão fora da Terra. E lá encontramos ninguém menos que o Sinestro, que para quem não sabe é o antigo mentor de Hal Jordan. E eu preciso dizer, colocar Sinestro já no segundo episódio foi uma escolha que me pegou completamente de surpresa. A série passou 2 episódios construindo essa atmosfera de investigação policial e de repente estamos em uma prisão alienígena conversando com um dos maiores personagens da mitologia dos Lanternas. E é claro que Sinestro não está ali para fazer apenas uma participação especial. Ele claramente sabe muito mais do que está dizendo. E o mais interessante é que ele acaba colocando Jon Stewart no centro da conversa. Isso deixa uma pergunta enorme para o próximo episódio. Por que Sinestro está tão interessado em Jon? Agora deixa eu dar a minha opinião sobre o episódio, né? Eu gostei bastante desse episódio. O primeiro capítulo precisava estabelecer a proposta. O segundo começa a mostrar por que essa proposta pode funcionar. Eu gosto dessa mistura de investigação policial com ficção científica, gosto principalmente da dinâmica entre Jon e Hal, e meu amigo Kyle Chandler continua entregando um Hal Jordan arrogante, experiente e até um pouco irritante, mas com aquele charme de veterano que parece saber exatamente o que está fazendo. E agora o Iron Pierre começa a ganhar mais espaço como Jon Stewart. A crítica do Plano Crítico, meu irmão, fez uma observação interessante. A série ainda não encontrou perfeitamente o equilíbrio entre o drama policial e a ficção científica dos Lanternas. E eu concordo em parte. Ainda acho que Rushville pode ter uma investigação mais interessante. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse episódio finalmente mostrou que o mistério não vai ficar preso naquela cidade. O episódio começou com Hal sem energia, Jon indo buscar o equipamento, uma investigação aparentemente pequena, e terminou com Caçadores, Segredos dos Guardiões e Sinestro. É exatamente esse crescimento de escala que eu queria ver. Agora a pergunta não é mais simplesmente descobrir quem está por trás do mistério de Rushville. A pergunta é, o que aconteceu com os Lanternas Verdes no passado e por que Jon Stewart parece estar no centro disso tudo? E eu estou muito curioso para descobrir tudo isso. E se a série continuar aumentando essa mitologia sem abandonar a relação entre Hal e Jon, temos tudo para ter uma temporada realmente especial. E vocês, o que acharam desse segundo episódio de Lanternas? Gostaram mais desse capítulo do que do primeiro? Principalmente, o que vocês acham que Sinestro sabe sobre Jon Stewart? Deixa seus comentários aqui e não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal e mandar esse vídeo para outra pessoa que é fã dos Lanternas. Muito obrigado por tudo, obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se vocês ficaram até aqui, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.